da paz, amém? Glória a Deus. Que as portas e janelas dos céus estão abertas. Amém? Você crê nisto? Que as portas e as janelas do céu estão abertas? E os anjos do Senhor sobem e descem por essa escada? Glória a Deus por isso, né? Como Anderson sempre pergunta, como vocês estão nesta noite? Todo mundo bem? Amém. Alex está bem? Joia. Amém. Que todos estejam bem na graça do nosso Senhor, desfrutando das bênçãos de Deus. É o que Ele faz sem se cansar. Nos abençoa todos os dias. Amém? Você se sente abençoado por Deus? Amém. Deus tem nos abençoado. Irmão, você pode abrir a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo 10. O Evangelho de Lucas, capítulo 10, o versículo 25 até o 37. Todos acharam aí? Amém? Podemos ler? Diz assim a palavra: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: O que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, e espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhes azeite e vinho. E, pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse:
o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Amém? Glória a Deus. Você pode orar mais uma vez? Você pode falar com Deus? Deus eterno, Deus santo, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta noite aqui na tua casa. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor está neste lugar. Nós te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor já tem se manifestado entre nós. E neste momento, ó Deus, mais uma vez te suplicamos, te pedimos, Pai, fala conosco, fale aos nossos corações. Pai querido, precisamos ouvir a tua voz, precisamos, ó Deus, ouvir a ti. Pai amado, que os nossos corações nesta noite sejam corações abertos, seja um terreno fértil, para que a tua palavra possa cair em nossos corações como uma boa semente e produzir os resultados esperados por ti. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te suplicamos, fala conosco, porque precisamos ouvir a tua voz. Nós te oramos, nós te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Quem nunca ouviu essa história? Quem? Alguém, por acaso, nunca ouviu essa história? Jesus era um excelente contador de histórias, sim ou não? Jesus sabia contar uma história com o objetivo de ensinar princípios a respeito do reino de Deus. E neste texto não foi diferente. O texto começa dizendo que um certo homem, um homem que era doutor da lei, era um conhecedor da palavra de Deus, ele tinha o propósito de tentar a Jesus, provar a Jesus, tentar pegar Jesus de modo sutil. Queria testar o Rei dos Reis. E ele, chegando diante de Jesus, ele faz duas perguntas. Uma pergunta, a primeira pergunta é: que hei de fazer para herdar a vida eterna? Você já se fez essa pergunta? O que eu devo fazer para eu herdar a vida eterna? Algum momento da sua vida você se fez essa pergunta? Se você está aqui, provavelmente, em determinado momento da sua vida, você reconheceu que precisava de um Salvador. Eu lembro que quando era criança, quando falava a respeito do céu, eu tinha medo, porque eu não sabia se iria para o céu um dia. Não sabia se a minha vida estava em condições de chegar lá. Mas aí, algumas pessoas que me conheciam diziam assim: não, ele vai para o céu porque ele é tão bonzinho. Mas ninguém vai para o céu porque é bonzinho, irmãos. A gente só vai para o céu se a gente reconhecer que é pecador e se lançar aos pés do Rei dos Reis, diante do Salvador, e clamar a Ele por misericórdia e receber a vida, certo? Então, aquele homem chegou diante de Jesus para testar Jesus. Ele faz uma pergunta e Jesus responde com uma outra pergunta. Jesus, olhando para ele, diz assim: o que diz a lei? O que está escrito na lei a respeito disso? Aquele homem, irmãos, era um doutor da lei, era um homem que conhecia a palavra de Deus. Não era um homem que andava perdido, sem contato com as Escrituras. Ele tinha contato com as Escrituras, ele ensinava as Escrituras, ele ensinava as pessoas. Então, Jesus pergunta: o que está escrito? E Jesus aprofunda a pergunta: como você interpreta? Como você entende
aquilo que está escrito. Interessante é que esse homem, ele consegue responder e responde muito bem. Sim ou não? Ele traz uma resposta perfeita para aquele momento. Ele consegue sintetizar toda a lei em poucas palavras. Então, aquele homem responde para Jesus assim: amarás o Senhor teu Deus, de quê? Todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o teu entendimento, de todo o teu intelecto. E continua, e até o próximo como a ti mesmo. Respondeu bem ou não? Você daria uma resposta como ele? Eu não daria não, mas ele deu essa resposta, a resposta dele foi bem, ele respondeu bem. O próprio Jesus fala isso: olha, respondeste bem. Se você quer ter a vida, faça isto, faça isso mesmo, faça isso que você falou e viverás. Era só fazer isso, né? Esse homem está diante de Jesus. E quem é Jesus? Quem é Jesus? Jesus é a própria vida. Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você abrir em 1 João 5, vou abrir rapidinho aqui, você vai entender melhor quem é Jesus. 1 João 5, o versículo 11 ao 13. O apóstolo João diz assim: e o testemunho é este, que Deus nos deu Quem nos deu? Que Deus nos deu a vida eterna. O que aquele homem queria? A vida eterna. E esta vida está em seu Filho. Quem estava diante daquele homem? O Filho de Deus. Quem tem o Filho, tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. Aí João completa assim: essas coisas vos escrevi, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creais no nome do Filho de Deus. Então aquele homem queria saber o que fazer para herdar a vida eterna. Ele está diante do Deus poderoso, está diante do Salvador, ele está diante da vida eterna. Não estava diante de mim, não estava diante do pastor Carlos, nem de Davis, nem do pastor, nosso amado pastor irmão aqui conosco. Ele estava diante da vida eterna, perguntando o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. Aí no versículo 20, João diz assim: e sabemos que já o Filho de Deus é vindo, e nos deu entendimento para conhecermos o que é verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Aquele homem estava diante do Deus verdadeiro, estava diante da vida eterna, perguntando ao Deus Todo-Poderoso o que fazer para herdar a vida eterna, irmãos. Ele tinha tudo para sair dali com o quê? Com a vida. Amém? Jesus e a vida. E na resposta dele, ele consegue resumir toda a lei em duas: amarás a Deus de todo o coração e amarás o próximo. Então, resumindo a lei, cumprir a lei nada mais é do que
praticar o amor. Então, o propósito da lei é nos ensinar, é nos motivar a praticar o amor. Então, aquele que tem a vida, ele ama. Aquele que tem a vida de Deus dentro dele, o amar ao próximo deveria ser algo natural. Abra em Marcos 12, 30. Vamos ler do 28. Jesus teve uma conversa semelhante com outro doutor da lei, com um escriba. Aí em Marcos capítulo 12, versículo 28 em diante. Aí vai dizer assim: e aproximando-se dele um dos escribas, que os tinha ouvido disputar, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro dos mandamentos? De todos os mandamentos. Perguntou para Jesus: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Jesus que está falando. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. Aí, viu? Jesus sabe o que falam, sabe? E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. O escriba dando aula para Jesus, ó. Muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus, e que não há outro além dele, e que amá-lo de todo o coração, de todo entendimento, e de toda a alma, e de todas as forças, e amar o próximo como a si mesmo, é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. É mais do que o culto, simplificando. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. Ponto. Bacana, né? Hã? Então, o outro escriba foi perguntar a Jesus, Jesus respondeu o que esse outro doutor da lei respondeu. Só que diz a palavra que esse homem queria se justificar diante do Senhor. Então ele vai e pergunta para Jesus, complementa a sua pergunta: e quem é o meu próximo? Quem é o meu próximo? Ele pergunta. Então, a primeira lição que a gente aprendeu é que aquele que ama a Deus e ama o seu próximo, ele está cumprindo a lei. E isto é um resultado daqueles que têm a vida eterna. Se aquele homem praticava o que ele falou, certamente ele teria a vida eterna, não precisava chegar diante de Jesus e tentar Jesus. Então, apesar dele conhecer as Escrituras, aquele homem ainda não estava experimentando esta vida. E ele não sabia que estava tão perto da própria vida, que era Cristo. Se ele tivesse a vida,
ele não perguntaria para Jesus, mesmo querendo tentar Jesus. Por que não? Porque em 1 João 3, voltando lá para 1 João, minha Bíblia está quase um tablet, vai e volta sozinha. Diz assim, 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. O que está dizendo? Aquele que não ama, não é de Deus. Tudo bem aí? Vamos pular para o 14. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Então aquele homem chega diante de Jesus, faz esta pergunta, mas na prática, ele não vivia esse amor. E Jesus vai contar esta parábola para provar a ele que, apesar dele conhecer as Escrituras, apesar daquele homem ter respondido tão bem, ele ainda não amava como deveria amar. De repente, ele até pensava que amava. Então, diz que ele, querendo se justificar, pergunta para Jesus: quem é o meu próximo? Aí começa a parábola. Aí Jesus vai falar essa parábola. E descia um homem de Jerusalém para Jericó. Aí todo mundo conhece, né? E este homem, descendo para Jericó, caiu da mão de assaltantes. Né? Isso que a gente vê quase todo dia por aí, né? Aí diz que aqueles homens deixaram ele, despojaram aquele homem, espancaram aquele homem, roubaram aquele homem e deixaram aquele homem meio morto. Até aí tudo bem. Jesus conta essa história para explicar para aquele homem quem era o próximo dele. Aí vai dizer que, depois que aquele homem foi assaltado, estava ali caído, meio morto, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Descia pelo mesmo caminho um sacerdote. O sacerdote conhecia a lei, sim ou não? Sim. De repente, tinha o conhecimento tão próximo daquele doutor da lei que estava ali, daquele escriba, ou fariseu, não sei. Mas diz que aquele sacerdote, por alguma razão, viu, mas passou de largo. Se fosse trazer para nossos dias, de repente, aquele homem estava espancado ali, aí passa o pastor Messias, ou o pastor Carlos, ou um dos nossos presbíteros, aí vê aquele camarada meio morto, a gente olha de longe assim, sai de fininho, sai pela tangente. De repente, aquele sacerdote tinha as razões dele para não tocar naquele homem. De repente, ele não queria se contaminar porque ia oferecer o culto a Deus. De repente, ele não tocou. Mas o que fala mais alto? O amor pelas pessoas, as nossas práticas religiosas. O amor, aí, está vendo? Te ajudou, agora está me ajudando. Aquele sacerdote não fez nada, irmãos. Aí Jesus vai falar que também passou uma outra pessoa. Jesus vai dizer que também descia, de igual modo, naquele lugar, um levita.
Levita eram aqueles que prestavam serviço no templo, auxiliavam os sacerdotes. Alguns eram responsáveis até pelo louvor. Então, podemos dizer que alguém do ministério de louvor estava vindo todo feliz do culto, falando, o culto foi maravilhoso, Deus se manifestou poderosamente e tal. Aí vem aquele camarada meio morto, dá aquela olhadazinha, e também passou. Irmãos, Jesus, ele é profundo em seus ensinamentos. Olha o que Jesus está falando para aquele homem. Está dizendo, olha, um homem foi assaltado. E pessoas como você, que conhece a lei, conhecedores das Escrituras, conhecedores da Torá, homens que ensinam a palavra igual você, passaram de largo. Não fizeram nada para aquele homem que estava caído na estrada. Eram conhecedores da lei, eram praticantes da lei, ou ensinavam a lei. Eram homens que conheciam. Jesus é incrível. Aí Jesus, nessa história, ele coloca um personagem que desce meio atravessado na garganta daquele homem. Aí Jesus vai dizer que também passava ali, naquele lugar, um homem que estava de viagem, um homem que tinha compromisso, e diz que este homem era um samaritano. E esse samaritano chegou aos pés daquele homem, vendo, se moveu de íntima compaixão. E diz mais, diz que aquele homem aproximou-se, aquele samaritano se aproximou daquele homem ferido, começa a limpar as feridas, coloca remédio nas feridas daquele homem, faz o curativo naquele homem. Depois ele pega este homem, coloca em seu cavalo, né? Naquele tempo não tinha carro, no seu meio de transporte. Em vez de seguir viagem, ele leva aquele homem para uma hospedaria. E atrasou um dia de viagem, ficou ali, aquela noite, com aquele homem, cuidando daquele homem. No dia seguinte, ele precisa seguir a sua viagem e fala para o dono da estalagem, olha, cuide dele, vou deixar aqui um recurso em dinheiro, para que você continue cuidando dele. Se você gastar mais do que eu deixei para cuidar dele, na volta eu passo aqui e acerto a conta contigo. Aí Jesus pergunta para aquele homem, para o doutor da lei, qual dos três foi o próximo daquele homem que caiu na mão dos salteadores? E aquele doutor da lei responde, aquele que exerceu misericórdia. E Jesus fala para ele, vai e faz da mesma maneira. Aquele homem conhecia a lei bem, mas agora Jesus está trazendo para o mundo prático, está aplicando aquele ensinamento àquele doutor da lei. Se os irmãos não sabem, a maioria eu acredito que saibam, o samaritano, segundo as Escrituras, lá em João 4, quando Jesus vai até a mulher samaritana, ela pergunta assim, como pode tu, sendo judeu, falar comigo, uma mulher samaritana? Aí diz lá, que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus eram inimigos. O judeu não gostava do samaritano. Quando a gente vê a história do povo de Deus, a gente vai perceber que lá na história de reis, começando lá na história dos reis,
Davi conseguiu reunir o reino de Israel, as 12 tribos. Salomão continuou governando as 12 tribos. Quando Roboão começa a governar, ele faz o que não era reto diante do Senhor, e o reino é dividido. Reino do norte e reino do sul. E a capital do reino do norte era Samaria, a capital do reino do sul, Jerusalém. E se tornaram duas nações, família, mas eles tinham uma rixa um com o outro. Havia um rei em Judá e havia um rei em Israel. E a história vai passando, e os reis de Israel, todos eles foram homens maus, homens que não agradavam ao Senhor, até que chegou o momento da história deles, que eles foram expulsos da sua terra, eles foram expulsos de Samaria, foram levados para outras nações, foram levados para a Síria, e o rei da Síria mandou que o seu povo habitasse aquela região, e com isso houve uma mistura dos povos, que alguns sacerdotes tiveram que voltar para poder ensinar aqueles homens a praticar a lei do Senhor. Eles misturaram tudo, eles seguiam a Torá, mas também seguiam outros deuses, era uma mistura. Então era um povo que não estava andando em conformidade com as Escrituras, segundo a tribo do sul. E aí eles se tornaram inimigos. Então Jesus está ensinando para aquele homem: olha, vocês não gostam dos samaritanos, mas o samaritano também é seu próximo, você precisa amá-los. Esse foi o ensinamento de Jesus para aquele homem. Faça da mesma maneira, e aí você vai desfrutar dessa vida. Irmão, Jesus mata pau mesmo, né? Faz igual. Amém? Então, a segunda lição que a gente aprende, que o nosso próximo é todos aqueles que estiverem ao nosso redor, que por alguma razão depende do nosso auxílio. A gente precisa ajudá-los, inclusive os nossos inimigos. Jesus, no Sermão do Monte, ele falou assim: ouviste o que está escrito? Viste o que está escrito? Amarás o teu próximo? Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. O Evangelho é para... Evangelho é coisa séria, irmãos. Evangelho é para ser vivido mesmo, dessa forma. Aí a gente pergunta para nós mesmos, né? Dentro desse contexto aqui, quem somos nós? Será que nós somos igual o doutor da lei, que conhece as Escrituras, mas na hora de colocar em prática esse amor a gente falha? Quantas vezes nós falhamos, não é verdade? Quantas vezes pessoas necessitam do nosso auxílio e a gente passa de largo, a gente passa de fininho? Muitas vezes acontece com a gente. Ensinamos, conhecemos, como sacerdote, como os levitas, mas na hora em que precisamos exercer este amor, a gente falha. E Jesus falou assim: vocês serão reconhecidos como meus discípulos se amarem uns aos outros. Então, precisamos amar. Precisamos da graça de Deus em nós, para que eu e você consiga colocar em prática este princípio, esta marca da igreja, que é o amor. Então, a gente pode olhar para aquele homem que foi espancado, que foi machucado, assaltado. A gente pode incluir aí todas as pessoas que estão aí fora, que não conhecem o Senhor Jesus, que estão sendo espancadas pelo nosso inimigo, que estão sendo espancadas pelo nosso adversário,
que estão feridas, machucadas. E nós precisamos entender a nossa função como igreja do Senhor. Nós precisamos olhar para este samaritano que expressa o amor de Deus para com aquele que nada merecia. Ele poderia também ter passado de largo, mas ele teve compaixão, assim como Deus teve compaixão de nós. Nós precisamos entender que assim como aquele samaritano teve cuidado de cuidar daquele homem, nós como igreja do Senhor, somos agentes de Deus para curar vidas. Somos agentes de Deus para curar as feridas. Somos instrumento de Deus para exercer este amor. E o amor de Deus cura as pessoas. O amor de Deus cura as feridas. O amor de Deus sara as pessoas. Irmãos, e a palavra diz que nós temos recebido deste amor. A palavra diz que o Espírito Santo derramou deste amor sobre nós na pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo já habita dentro de nós e nós temos dentro de nós este amor e precisamos colocá-lo em prática. Precisamos amar as pessoas verdadeiramente. Inclusive aquelas que estão caminhando a passos largos para o inferno. A palavra diz que o homem descia de Jerusalém para Jericó. E o verbo descer no hebraico aponta para declínio. Jerusalém aponta para o céu. Ou seja, aquele homem estava caminhando no sentido contrário ao céu. E neste caminhar, o salteador, quem é o nosso salteador? Nosso adversário, irmãos. Tem ferido muitas pessoas. E neste tempo que nós estamos vivendo, temos percebido que o amor de muitos tem se esfriado por causa da iniquidade. A palavra de Deus diz isto. E nós não podemos permitir que o nosso amor pelo nosso próximo se esfrie. A gente olha nas redes sociais pessoas de igrejas, de denominações, discutindo tantas questões, brigando por tantas coisas. O que eu e você precisa fazer é expressar o amor de Deus às pessoas. Amém ou não amém? Precisamos expressar esse amor. Mas um amor prático, um amor que cura, um amor que restaura, um amor que liberta, um amor que abraça essas pessoas, para que elas tenham um encontro com Deus. Só que quando nós falamos de amor, irmãos, a gente não está falando de sentimentalismo, como se fosse aqueles filmes de Hollywood, né, que tem fada, que tem isso, tem aquilo. A gente fica emocionado, a gente chora. Não é esse amor que estou falando. Porque na palavra de Deus o amor é uma atitude. Eu decido amar. Pastor Celso definia amor assim: amar é querer bem. Essa era a definição de amor do pastor Celso. Ele falava: amar é querer bem. E nós queremos o bem das pessoas. Só que amar, queridos, as pessoas não é simplesmente eu e você usar um jargão, quando nós vamos para o evangelismo e falamos assim: olha, Jesus te ama, e você dá um folheto para ela, vira as costas e está tudo certo. Elas sabem que Deus ama. O que elas não sabem é que ela está descendo de Jerusalém para Jericó, ou seja, ela está caminhando no sentido contrário ao céu. Elas estão indo para o abismo, elas estão descendo, elas estão indo para o inferno. E amar as pessoas significa dizer para aquelas pessoas que a vida delas está em perigo. Se elas continuarem conduzindo a vida daquela maneira, o destino das suas almas será um destino cruel, desastroso. E nós precisamos pregar a palavra completa para essas pessoas. Deus ama, mas Deus odeia o pecado. Deus ama e deseja libertar você dessa maneira que você está vivendo. A gente precisa dizer para aqueles que andam no vício das drogas, que o caminho dele é perigoso, se ele continuar assim, vai para o inferno. Que tem esperança para ele.
Algumas pessoas, quando falam de Deus, elas falam assim, o Deus do Velho Testamento era um Deus raivoso, o Deus do Velho Testamento era um carrasco, o Deus do Velho Testamento era mau. Você já ouviu alguém falar isso? Está nos discursos aí, até de alguns políticos. Deus sempre foi um Deus amoroso, Deus é imutável, irmãos. A Bíblia diz que Deus é amor. Deus nunca deixa de amar, o amor de Deus não diminui ou aumenta quando eu acerto, quando eu estou fazendo tudo direitinho, Deus me ama mais. Quando eu estou fazendo errado, Deus me ama menos. Não, Deus é amor, é imutável. Mas o trato dele para conosco vai depender da maneira como eu e você responde ao que ele tem nos orientado. As pessoas precisam saber que elas estão espancadas, elas estão feridas, elas estão indo para o inferno e precisam de um Salvador, precisam da vida eterna. E a gente precisa falar para elas, isso é amar. Enquanto a gente está tapinha nas costas, Deus te ama, vão lá, elas entendem que está tudo certo mesmo, elas podem continuar nos pecados, ela pode continuar nas práticas ruins, que está tudo certo, porque Deus ama. Não, irmãos, Deus ama. Deus ama sim, mas elas precisam entender, se elas continuarem no pecado, vai dar ruim para elas no final. Isso você pode incluir todo tipo de pecado que vem à sua mente. O homem é pecador, e a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, todos. Não precisa nem falar quais são as atitudes pecaminosas, todos os homens, todas as pessoas, como aquele homem que foi espancado, carecem do amor de Deus, precisam ter um encontro com Deus, para que as suas vidas não sejam ceifadas pelo diabo, para que as suas vidas não sejam lançadas no inferno, estarão lá por toda a eternidade, e mais, não tem como sair de lá. Alguns ensinam que existe reencarnação, que ela vai nascer de novo, vai pagar... Irmãos, biblicamente isso não existe. Não vai nascer como outra pessoa, não vai nascer como uma formiguinha, não vai nascer como uma onça, como um leão, não. Ao homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso vem o juízo. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia, para nós, ela é a palavra de Deus. Nós cremos no que está escrito. A palavra de Deus, a Bíblia, é a revelação de Deus para nós. Então, eu e você precisamos expressar o amor de Deus a essas pessoas. Aqui a maioria de nós somos pais. Se você vê seu filho pegar algo que você sabe que é veneno, você ama seu filho, não ama? Claro que ama. Você vai deixá-la tomar um copo de veneno? De jeito nenhum. Você sabe que seu filho às vezes não tem maturidade, ele está vendo uma tomada ali, aquela tomada ali tem 700 e quantos watts. Aí você ama ela, está tão bonitinha, brincando, vai ali, põe um dedinho, você vai deixar? Sim ou não? Não. Você está vendo a criancinha brincando, correndo, tem um abismo, ela vai correndo em direção ao abismo, vai dar de Superman e vai sair voando, você vai deixar? Não. Por que não? Porque você ama. Você sabe, se você deixar ela fazer o que quer, ela vai ter a sua vida ceifada. De igual modo, nós, como igreja, precisamos olhar para essas pessoas que estão descendo, que estão caminhando a passos largos para o inferno, que eu e você precisamos chegar até ela e falar, olha, para agora. O que você está fazendo vai trazer prejuízo para a sua vida, vai trazer prejuízo para a sua eternidade. Você vai passar toda a sua eternidade distante de Deus, em tormento eterno, se você continuar vivendo desta maneira. Isso é expressar o amor de Deus para as pessoas. Amém?
Faça isso e viverás, disse Jesus. Devemos fazer isto, eu e você. Devemos obedecer ao nosso Mestre. Exercer o amor para nosso próximo. Igreja do Senhor, nós somos expressão do amor de Deus. A igreja existe para expressar o amor de Deus a todas as pessoas. Eu e você fomos chamados por Deus para expressar este amor. Eu e você fomos chamados para curar vidas. Eu e você fomos chamados para proclamar o Evangelho de Cristo, que traz salvação às pessoas. As pessoas ainda continuam questionando o que hei de fazer para herdar a vida eterna. Elas precisam ouvir o Evangelho, elas precisam ouvir que Deus a ama, mas que Deus deseja salvá-la da condição em que ela se encontra. Elas estão indo a passos largos para o inferno, mas Jesus deseja te salvar, porque Ele te ama. A salvação está disponível para todas as pessoas. E o papel da igreja é anunciar as pessoas. O papel da igreja é ir em direção a essas pessoas e tratar dessas pessoas. Sabemos que a decisão é pessoal, mas nós precisamos anunciar. Se ela vai receber, se ela vai aceitar ou não, aí não vai ser mais responsabilidade nossa. Mas o nosso papel é amá-las, expressar o amor de Deus a essas pessoas, ok? Amém, irmãos? Como está o nosso amor para as almas, com as almas? Será que nós estamos amando? Nosso coração pulsa pelas almas perdidas?